Terá vai dar para trás. O pastor não vai se casar com Danina e rompe o acordo com Sharur. Mas toda ação tem uma reação, e essa promete não ser muito boa. Ao ficarem sabendo, os filhos de Terá ficam mais decepcionados ainda. Os dois já não estão muito de bem com o pai, e agora a situação vai piorar. Mas tem um motivo para Terá estar com essas minhocas na cabeça. Esse motivo se chama Nadi. A ex-sacerdotisa vai incentivar Terá a não se casar Danina, só por causa de um filho. Ela ainda diz que Terá já tem 2 esposas e pergunta por que mais uma. Terá, que já não está muito afim de se casar com Danina, vai se deixando levar pela ex-sacerdotisa venenosa. Para dar um checkmate nessa história, Nadi ainda mostra para Terá o interesse dela em ter filhos e que ela queria o mais rápido possível. Tentado por todas essas falas de sua esposa, Terá decide que não vai se casar com Danina. Mas Nadi, não só podendo contar com a decisão de seu esposo, tem que se garantir no outro lado também. Ela então resolve causar intrigas entre Amat e Danina, porque assim Amat também iria encher a cabeça de Terá para ele não se casar com Danina. Mas é como dissemos, toda ação tem uma reação, e não foi diferente com Sharur. Ao ficar sabendo que o pastor de ovelhas não quer mais se casar com a filha dele, ele perde a cabeça e vai tirar satisfações. Terá se defende dizendo que eles tinham um trato, mas que o sigilo foi quebrado, e que se esse acordo foi quebrado, ele não precisa mais se casar com a grávida. Sharur fica mais furioso ainda e ordena que Terá se case com Danina. E ainda, Enlila está muito perto do seu fim. Com Ibsin na cola da rainha, ele acaba descobrindo toda a alta traição e tem atitude inesperada. Morabe flagra Danina e acusa de roubo. O rei ainda vai fazer um interrogatório para Enlila sobre a possível traição por parte dela. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essas histórias não estão citadas na Bíblia, mas a Record resolveu usar da licença poética para desenvolver essas histórias. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Enlila vai ter o castigo que merece ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Os dias de Enlila estão contados. O rei começa a fazer ameaças à serva, mas Lilith fica firme e não trai a sua rainha. Mais tarde, a rainha volta de sua saidinha à feiticeira. Lilith, desesperada, vai correndo contar para sua rainha o que o rei fez. Enlila tenta manter a sua calma e usar a razão para resolver essa situação.
O plano para tirar a vida do rei já está encaminhado, mas ela não pode deixar uma serva estragar com tudo que ela já conquistou. Com isso, a rainha, sem dó e nem piedade, resolve acabar com a vida de sua serva. De uma forma ardilosa, a rainha vai acabar tirando a vida de Lilith. Para não ser, mais uma vez, a principal suspeita, ela começa a gritar por ajuda, simulando estar desesperada. Ela é ajudada e inventa uma história mirabolante e diz que nem imagina o que pode ter acontecido. Ela se justifica dizendo que foi dar uma volta no palácio e quando voltou, Lilith já estava caída no chão, sem vida. Todos, mais uma vez, vão cair na historinha da rainha. Mas duas pessoas vão ficar bem desconfiadas do que a rainha está dizendo. Uma delas vai ser Lugali, que está de olhos bem abertos na rainha, a pedido do rei. Para ele, Enlila está mentindo e resolve questionar a rainha. De repente, em um momento, ele aborda a rainha e coloca ela contra a parede. Ele revela que já sabe de tudo que ela está arquitetando. A rainha até vai tentar se fazer de desentendida e contornar a situação, mas o soldado não vai cair no papo dela. Enlila pergunta o que ele quer para ficar de bico calado. Lugali, então, ameaçando ela, diz que quer assumir o posto de Gurik, que é um dos generais do exército, porque, caso contrário, ele abre o bico e a rainha vai ser acusada de alta traição. Enlila vai ficar sem saída nenhuma e vai ser obrigada a fazer a vontade do soldado. Ela ainda não tem muita certeza se apenas Lugali está investigando ela, mas a vilã logo tem a confirmação de que o rei também está desconfiando dela. As acusações para cima da rainha não param por aí. Quando a rainha volta ao palácio e depois de toda a confusão com Lilith, o rei vai fazer duras acusações para cima da esposa. Enlila manterá a calma e diz que se o rei não tem como provar, ele não pode fazer esse tipo de acusação. Questionada em relação às saídas dela, a moça diz que ela esteve esse tempo todo no palácio. Mas Enlila então vai perceber que os seus dias estão contados. Ibsen ainda diz que a perda da vida de Lilith deve ser investigada e que dessa vez ele não vai aceitar que o responsável por esse crime saia impune, assim como a sua esposa Kala. Enlila, é claro, vai ficar mais atenta do que nunca e logo vai colocar o seu plano em prática. Nidana ainda vai ser acusada de ser uma ladra por Morabe. Depois que Aran deu o anel para Reduana, o anel que o príncipe tinha dado para ele, Nidana acaba vendo aquele lindo brilhante de rubi e se encanta. Ela não deixa sua filha usar, mas quem acaba usando é ela. Mas em um encontro com Morabe, o sumo sacerdote acaba reconhecendo aquele anel como sendo um dos anéis do rei. Ele então acusa Nidana de ser uma ladra. Nidana tenta explicar que esse anel foi ganhado por Reduana e que ela só está usando, mas que não roubou nada e que ela na verdade nunca foi ao palácio. Morabe
querendo ver a mau caráter fora do seu caminho, não vai dar nem ouvidos e vai continuar dizendo que ela é uma ladra e que deve ser punida. Além disso, Nadi finalmente vai se entender com seu tio. Depois do show que ele deu com ela e com Terá no casamento, os dois param para conversar e se acertam. Nadi fica aliviada, mas agora Kisari está mais preocupado em recuperar a sua memória. Amat ainda vai intimidar Terá. Ela, curta e direta, vai perguntar como está a relação dele com o Criador. Terá vai dizer que está muito boa, mas Amat, vendo tudo o que está acontecendo, sabe que na verdade ele não está nada bem. Ela sabe que ele vem se desviando muito do caminho de Deus e liga um alerta para tentar recuperar o Terá de antes. Absali, que voltou para Ur, ainda vai se envolver em mais confusão. Parece que ele não aprendeu a lição que Terá deu, mas dessa vez o ex-comerciante do templo vai estar protegido por Morabe, que agora é o novo sumo sacerdote. Em uma conversa dos dois, Morabe vai revelar que foi ele quem empurrou Kisari da escada. Absali vai ficar chocado, mas Morabe diz que de jeito nenhum o ex-sumo sacerdote pode se lembrar do que aconteceu. Absali diz que vai ajudar a garantir que nada disso aconteça. Vale lembrar que essas histórias não estão citadas na Bíblia, mas a Record resolveu usar da licença poética para desenvolvê-las. Depois de algum tempo do que está passando na novela agora, a Sagrada Escritura registra mais uma mudança de cidade de Terá. Ele resolve ir para uma cidade que era conhecida por ser uma terra santa, cheia de prosperidade. Ele, bem animado, sai de Ur dos Caldeus com seus 2 filhos, suas noras e seu netinho. Eles caminharam por muito tempo, mas no meio do caminho dessa jornada, eles acabaram encontrando uma cidade com o mesmo nome do filho falecido de Terá, que se chama Arã. Eles fizeram uma parada apenas para descansarem, mas os dias foram passando, eles foram gostando da cidade e assim ficaram lá, e a cidade de Arã virou uma moradia. Mas essa cidade acabou se tornando um problema para ele. Ele praticamente desistiu de ir até Canaã, que era seu objetivo. Pensamentos ruins começaram a aparecer, como de que esse sonho estaria muito distante. Ele ainda chegou a pensar que, certamente, essa graça, na verdade, seria um castigo que ele teria que carregar. E isso foi afetando outras pessoas. As lamentações de Terá começaram a influenciar os filhos e os netos, que foram cada vez mais ficando cabisbaixos com a dor de seu pai. Terá nunca tentou se reerguer ou reagir para aquela dificuldade, mas seus filhos sempre estavam lá, apoiando sempre. Apesar de seus filhos não aguentarem ficar mais em Arã, eles nunca abandonaram seu pai, nem mesmo por um segundo nesse duro desafio que ele estava enfrentando. Ele por fim resolve mesmo desistir de vez e de lutar, achando que tudo isso fazia parte do plano de Deus para ele, e que assim ele teria que carregar esse fardo para sempre, mesmo querendo voltar a caminhar com vigor e alegria à terra bendita. Ele ainda disse a toda sua família que eles nunca iam conseguir chegar a Canaã,
porque isso não era para eles. Ele ainda disse que era a sina deles e que eles são reféns dessa dor. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!